Dirigir, principalmente em rodovias, exige total atenção. Para os profissionais do volante, o principal desafio é controlar o sono. Para os especialistas, um fator essencial para uma viagem tranquila. O neurocirurgião Thales Caixeta explica que o sono não é igual à fome, que a pessoa consegue controlar. O sono não depende de vontade, né? Ao contrário da fome. O ser humano não consegue inibir o sono. O sono normal, né, do ser humano, ele é dividido em 5 fases distintas. Nós chamamos de fases não REM, são 4 fases, e nós temos uma fase que é chamada de sono REM. A arquitetura normal do sono da pessoa, a pessoa vai passando de fase por fase até chegar ao momento que entra na fase de sono REM, que é quando a pessoa vai poder descansar. O que acontece? A pessoa consegue inibir isso durante algum tempo, mas chega um momento que isso passa a ser involuntário. Então o próprio organismo da pessoa dispara o mecanismo que a pessoa começa a entrar nas fases superficiais do sono. Não necessariamente a pessoa tem que estar, por exemplo, com o olho fechado. A pessoa pode entrar nessas fases até mesmo fazendo atividades, por exemplo, dirigindo. A pessoa está com o olho aberto, às vezes dirigindo, e começa a entrar nessas fases do sono, mais superficiais. E não há artifícios eficientes para inibir a necessidade de sono. Os chamados rebites, muito usados no passado por caminhoneiros, segundo o neurocirurgião, são na verdade um grande perigo. São drogas que são psicoestimulantes. Existem vários medicamentos que são encontrados no mercado. A grande maioria são medicamentos proibidos, que são usados de forma ilegal para promover justamente o quê? A permanência por longo período de tempo sem dormir. Então isso aqui é o rebite. Na prática, durante algum tempo, a pessoa até consegue ter o sono inibido com o uso de determinados medicamentos. Só que chega um momento que ele não consegue mais inibir. O sono ele é involuntário. E a pessoa utilizando esses medicamentos, ela vai entrar em fases iniciais de sono e nesse momento que ela vai estar sujeita a ter um acidente de trânsito, uma colisão. O mesmo ocorre com os energéticos, explica o médico. Segundo ele, esse tipo de produto apenas mascara a necessidade do sono. As bebidas energéticas, de sobremaneira, são bebidas que contêm alta dosagem de cafeína. Então, nada mais do que altas doses de cafeína que a pessoa está ingerindo. A cafeína é uma substância que também exerce efeitos estimulantes dentro do sistema nervoso central. Numa pequena dosagem, a cafeína ela é benéfica, ela melhora a concentração, ela melhora a performance da pessoa do ponto de vista cognitivo. Em altas dosagens, o que vai acontecer com a cafeína? A pessoa vai poder passar a ter efeitos que nós chamamos de efeitos colaterais, que seriam o quê? Alteração da concentração, a pessoa ela vai ficar mais dispersa, mais agitada, ela vai ter que começar a ter um aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, sudorese, ela vai se sentir incomodada e não vai funcionar também da mesma forma para poder inibir o sono. Você consegue inibir durante algum período, mas depois não tem jeito, o organismo vai pedir o socorro e vai entrar realmente na fase de sono para poder descansar. É o que pode ter ocorrido no acidente na BR-365 entre um micro-ônibus, um bitrem e um veículo de passeio, deixando 4 mortos e diversos feridos nesta terça-feira. Há informação de que o motorista estaria bebendo energético para se manter acordado. As testemunhas também disseram que esse motorista está fazendo muito uso de energético durante a viagem. Então, esse tipo de bebida deixa a pessoa até acordada um tempo, mas na hora que passa o efeito, a pessoa dorme. Então, tudo indica que mesmo sendo às 3 da tarde, que esse motorista tenha dormido na direção. O neurocirurgião Thales Caixeta explica que o primeiro passo para ter uma viagem segura é ter uma boa noite de sono. O fundamento principal para a pessoa poder viajar é a questão da segurança. Então você vai revisar seu carro e você vai ter uma boa noite de sono. Um dos hábitos que a gente desaconselha, por exemplo, são aquelas pessoas que preferem viajar durante o período noturno. Durante o período noturno, o organismo nosso funciona de forma cíclica. Existe uma estrutura dentro do cérebro da gente que é chamada de glândula pineal. A glândula pineal ela trabalha justamente com o quê? Com ciclos da questão do sono e da vigília. De dia, o ser humano foi feito para ficar acordado e de noite foi feito para dormir.
Quando você tenta quebrar isso, a pessoa está sujeita o quê? A entrar, né, em períodos de sono, às vezes durante a direção à noite. Da mesma forma, a gente desaconselha o quê? Aquelas pessoas que vão o quê? Acordar de madrugada para poder dirigir. Existem pessoas que têm o hábito de acordar às vezes 3, 4 horas da manhã para aproveitar às vezes o clima mais ameno para poder dirigir. O que pode acontecer? Essas pessoas, durante a noite delas de sono, possivelmente elas podem não atingir o que a gente considera a fase do sono que vai descansar, que é justamente a última fase, a fase de sono REM. A pessoa vai ter um despertar antes mesmo de ter chegado nessa fase, então a pessoa vai ter dormido sem descansar. Dormindo sem descansar, vai estar sujeita à diminuição da tensão, diminuição dos reflexos, e dessa forma fica mais sujeita a ter acidente de trânsito.